Hoje é sexta-feira e amanhã é o primeiro final de semana dos brasileiros em quarentena. Como será que a psicologia pode nos ajudar nesse momento de crise? Eu sou Daniela Provedel, psicóloga clínica e professora universitária, e esse vídeo é para conversar com você sobre como manter a saúde mental durante a pandemia. Esse vídeo também é uma mensagem de otimismo de alguém que trabalha há 15 anos com saúde mental e realmente testemunha a capacidade do ser humano de se recriar e de se reinventar. Espero que ele seja inspirador para você nesse sentido. E eu quero começar abordando 3 pontos essenciais e sugerindo exercícios práticos para que você possa minimizar os desconfortos desse período. Então, eu vou falar de 3 assuntos importantes e pontos essenciais na psicologia, que são conceitos que vão ajudar você a ter mais consciência sobre o que acontece na mente num momento como esse. O primeiro é trauma, o segundo é luto e o terceiro são os processos psíquicos decorrentes do isolamento social. O trauma é uma situação, um evento que invade o psiquismo humano e que nos faz deparar com uma total situação de ameaça e vulnerabilidade. É algo que você não tem controle e que acontece repentinamente, faz com que o psiquismo se sobrecarregue a partir do medo de injúrias psicológicas ou físicas e uma situação de grande vulnerabilidade. Não podemos negar que o que estamos vivendo é uma situação traumática. E eu tenho percebido em vários pacientes, em várias pessoas, na mídia, que às vezes as pessoas querem negar que existe um trauma psicológico acontecendo. E de fato, a pandemia nos coloca diante de uma situação traumática. Vocês vão perceber que muitas pessoas relatam uma sensação de entorpecimento, uma sensação de que está vivendo num filme, que está vivendo em câmera lenta, ou que está desconectado, né? Isso é o típico de exemplo de uma reação ao trauma. É tão desestabilizante ficar em contato com uma possibilidade de ameaça do tamanho da qual a gente ficou em contato, que o psiquismo tem essa reação. É uma confusão e uma sensação de torpor, uma sensação de entorpecimento. Então, se você está vivendo isso, isso é esperado, isso é natural. E respeite e entenda que seu psiquismo vai precisar viver isso nesse momento. Respeite o tempo de você se adaptar a esse processo traumático e elaborá-lo. Porque, de fato, nesse momento, além da gente viver esse processo, precisamos também continuar com algumas tarefas do dia a dia. Então, respeite o seu tempo e o tempo do outro para elaborar o trauma. O segundo aspecto é um aspecto sobre luto. O luto é um processo saudável do psiquismo, um processo natural do psiquismo para lidar com perdas. Não é só em relação à morte, perdas de projetos, perdas de sonhos, perda de rotina, uma série de perdas, além da perda da morte. Então ele é um processo natural do psiquismo humano e ele precisa acontecer para que se restabeleça o equilíbrio. Um exercício que eu acho importante fazer nesse momento de crise é você nomear quais são as suas perdas. Quando as perdas são tão consistentes e diante de um trauma, é comum que a pessoa sinta que ela perdeu tudo. Eu perdi tudo. E muitas vezes não é isso que ocorre. Muitas vezes nós temos perdas relevantes, mas temos a sensação de que a vida foi devastada. Quando a gente nomeia as perdas e entende que elas não são infinitas, e sim elas são finitas, e você consegue localizá-las e nomeá-las, você consegue operar sobre elas. Você consegue ou minimizá-las ou aceitá-las. Diante das perdas inevitáveis, nós temos 2 situações. Ou a queixa e a vitimização, ou a aceitação. O luto saudável trabalha buscando a aceitação. A elaboração de um luto e das perdas, desde as menores até as maiores que vivemos, a elaboração saudável do luto é quando você transforma a perda em uma atitude construtiva e significativa para a sua vida. Então pense quais são as perdas que você está vivendo e que estratégias você realmente quer usar para enfrentá-las, ao invés de apenas ser consumido por elas. Agora é um momento de resiliência, agora é um momento de aceitação e de realmente lidar com as frustrações. E o terceiro aspecto
são as consequências psicológicas do isolamento ou do confinamento. No consultório eu tenho recebido algumas queixas comuns, desde as pessoas que estão se sentindo solitárias ou sentindo um vazio por não poderem fazer nenhuma tarefa, até as pessoas que estão trabalhando mais em casa do que trabalhavam na empresa, por exemplo. Outra queixa comum que eu tenho recebido são os confrontos familiares por conta do confinamento ou a falta de privacidade. Então, a primeira coisa que eu peço em relação a isso, para quem está trabalhando e se percebe trabalhando em excesso, é criar uma rotina. Mas não é criar só uma rotina de trabalho. Por favor, inclua na sua rotina atividades de lazer, atividades de descanso, atividades criativas, atividades instigantes também. Ponha na rotina mesmo, ponha na sua agenda, por exemplo, visitar um museu virtual, fazer um curso virtual, ter um momento com sua família, ou ter um momento online com seus amigos. Por favor, inclua na rotina não apenas o trabalho, mas os momentos de desconexão do trabalho e de conexão humana, criativa, cultural, social, mesmo que não seja fisicamente, que seja por meios virtuais. Outra coisa muito importante que eu gostaria de alertar para vocês. Nesse momento de confinamento, por favor, façam um acordo de paz entre as pessoas que estão convivendo na situação de isolamento. Agora é o momento de fazer um acordo diplomático para que todo mundo consiga passar por esse momento com alguma saúde mental. Então, cuide da rotina, não só na rotina do trabalho, mas a rotina de conexão, a rotina de transcendência, a rotina que te torna, de ações que te tornem humano, humana, que te coloquem em contato com algo que não é apenas o cotidiano e não é apenas, não são apenas as informações sobre a pandemia. Por favor, coloque sistematicamente na sua rotina. Marque um compromisso com você em alguns momentos do dia para cuidar de você e para ter contato com algo que te tire dessa situação de alienação por conta da pandemia. Invista nos acordos de paz, invista no autocuidado e espero que todos passem muito bem por esse processo e que a gente saia fortalecido, aprenda e saiba aceitar e realmente consiga recriar e se reinventar após essa crise. Um abraço para todo mundo.